bíblica, Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8, falando a peleja de Israel contra os amalequitas. Glorificado seja o nome do Senhor. Sabemos, igreja, que quando Deus ele tirou seu povo do Egito, o povo de Deus tinha muitos inimigos. Primeiro porque quando Deus ele vem tirar o povo do Egito, sabemos que a maioria deles morreram no deserto por falta da obediência. Mas também sabemos que aqueles, os filhos dos Filacol, entraram na cidade de Canaã, glorificado seja Deus, lugar onde manava leite e mel. Aleluia. Nós vamos ver que por onde o povo de Deus passava, Deus ele dava vitória ao seu povo. Aleluia. Porque ele tinha prometido para Abraão que onde ele colocasse a planta do seu pé seria seu. Então não foi diferente com o seu povo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos, igreja, que os amalequitas eram inimigos de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Por que inimigo? Porque a Bíblia nos diz, igreja, historiadores, estudos nos dizem que os amalequitas eram pessoas nômades, a qual eles não tinham um lugar certo para viver. Ele vivia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e por onde ele passava, igreja, eles roubavam, eles salteavam, eles saqueavam. Ele também, quando não guerreava, eles pegavam mulheres e crianças israelitas e sequestravam para serem escravos. E sabemos que tudo que passa sobre a terra, embaixo da terra, dentro de onde do mar, onde for que seja, os olhos do Senhor ele vê todas as coisas. E nós vimos que Deus era lá para aquele povo, e Deus tinha determinado a destruir aquele povo chamado amalequitas. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos ver, igreja, nessa passagem bíblica, capítulo 17 do Êxodo, e o versículo 8, nós vamos ver que agora Israel está agora em guerra com os amalequitas. Está em guerra, luta travada. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe os homens que saem a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Aleluia. Eu vejo, igreja, Moisés dizendo para Josué com uma convicção, igreja. Moisés estava dizendo: nós vamos entrar na luta, nós vamos entrar na guerra, nós vamos pelejar e nós vamos vencer a batalha. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque quando Moisés diz assim: a vara do Senhor estará na minha mão, ele está dizendo: a vitória é nossa em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia nos diz, igreja, que agora Josué ele separa homens para a guerra, homens para a batalha, para que estivesse ali pelejando, igreja. Não ia ser uma peleja de algumas horas, não. Ia ser uma peleja constante. Porque a Bíblia nos diz, igreja, que os amalequitas eram como gafanhotos. A Bíblia nos mostra que os amalequitas não eram 2 ou 3 ou 100 homens, não. Era como uma gafanhoto, era uma peste que estava sobre a terra. Então não podia ser de todo jeito que iam guerrear contra os amalequitas. Glorificado seja. Se você lembrar, quando a Bíblia nos mostra no livro de Josué, de Juízes, quando Deus, ali através de Gideão, ele diz que vai vencer a guerra como se fosse somente um homem. Nós vemos que eram os midianitas, mas quando você chega no capítulo 7 de Juízes, você vê que os amalequitas também estavam naquele meio. Era um povo a qual passava por Israel saqueando, pegando tudo que tinha dentro de Israel, e quando eles iam ver, parecia que passou os gafanhotos, porque levava tudo que estava sobre a terra, deixava somente o torrão de barro. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz, igreja, que quando Moisés diz para Josué que Josué sai agora para separar homens guerreiros, homens para entrar naquela peleja, porque não era qualquer peleja, é necessário saber lutar, é necessário ter as armas, porque nós não vamos entrar numa guerra, numa batalha, se não tiver armas, e nesta noite é tempo de estar em você preparados. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia nos diz no
Deus quer ver união, viu, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Deus quer ver união. E quando Josué está lá na peleja, pelejando juntamente com Israel, a Bíblia diz que está Moisés, Arão e Hur no cume do outeiro, estava ali com a mão levantada, porque quando Moisés levantava a mão, Israel vencia a peleja. Glória a Deus. Não é tempo, não é momento de baixarmos a guarda. Nós temos que estar com as mãos levantadas. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia nos diz, igreja, que aquela peleja é uma peleja difícil. Aleluia. E quando Moisés está ali, igreja, com suas mãos levantadas, e agora a peleja é grande, mas sabemos que Moisés já tinha uma certa idade. Aleluia. Se você levantar as mãos, nesse momento que está, posso dizer assim, 10 minutos, com ela levantada, você vai sentir que está pesando e a vontade vai ser baixar. Não é desse jeito? Aleluia. Mas tem alguém nesta noite que a mão está baixando, mas Deus ele tem o poder para levantar a tua mão. Aleluia, Pode ser que a sua guarda esteja fraquejando, mas nesta noite Deus, ele ergue a tua mão e você vai vencer a peleja. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia nos diz que quando Moisés levanta as suas mãos, a peleja agora vai ser ganha. Mas chega um momento que o braço de Moisés começa a ficar pesado e Moisés começa a baixar a mão. Aí agora nós vamos ver o mistério, porque Arão e Hur estavam ali presente. Eles começaram a presenciar que quando Moisés estava com a mão levantada, a batalha estava sendo ganha. Mas quando Moisés baixava a sua mão, a batalha estava sendo perdida. Eu quero dizer nessa noite, você tem observado, você tem ganhado ou tem perdido a batalha? Se você está perdendo a batalha, levante a sua mão nesta noite, porque você vai vencer. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E como eu tenho dito, igreja, os amalequitas eles foram garfanhotos. Era uma peste, a qual por onde ele passava, devastava. Mas a Bíblia nos diz no livro de 1 Samuel que Deus agora fala com Saul. Aleluia, porque se você for meditar nessa palavra falando sobre os amalequitas, não foi somente um ou dois servos de Deus qual lutou com essa parte de pessoas, com estes gafanhotos. Não, igreja, se você for olhar na palavra, você vai ver que muitos pelejou com os amalequitas. Quando a gente vê no livro de 1 Samuel, quando Deus, agora no capítulo 15, ele fala para Saul dizendo assim, para que Saul fosse e destruísse o rei dos amalequitas, que Saul entrasse ali e destruísse tudo, menino, criança, adulto, idoso, tudo, animais e o rei, e ele passasse agora e destruísse. A Bíblia nos diz que agora o povo entra naquela cidade, mas quem estava comandando o povo, igreja, agora estava Saul. E quando agora a Bíblia nos diz que o povo entrou, matou tudo quanto era coisa mais, trouxe agora, separou agora o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, trouxe com ele e trouxe também os animais, aqueles animais que eles viam que era melhor. Ele começou agora a trazer e a recolher. E a Bíblia nos diz, igreja, nós vamos ver que Deus nada escapa dos seus olhos. Aí a Bíblia nos diz que agora Deus ele faz com que Samuel fique sabendo daquele feito. Aí a Bíblia diz que Samuel agora entra na terra, entra na cidade e começa a ouvir mugido de animais e começa a ouvir sinidos de animais e pergunta para Saul o que está acontecendo. Quando Samuel pergunta, igreja, Samuel já sabia, porque o servo de Deus e a serva de Deus, ela não é pega de surpresa, não é pega desapercebida. Se está sendo pega de surpresa ou desapercebida, é porque não está buscando a face do grande. Porque Deus revela o profundo e eu escolhi. Aleluia. Aí quando agora Saul diz para Samuel, aí a Bíblia nos diz no capítulo 15, algum versículo em diante, no versículo 16, aí a Bíblia nos diz, porém Deus tem agora prazer em holocausto. Aleluia. Aleluia. E não em obediência. De que adianta sacrificar se não obedece? De que adianta sacrificar se eu sou desobediente? Aleluia, não adianta. Porque o prazer de Deus é na obediência. Primeiro a obediência e depois o sacrifício. Aleluia. E agora a Bíblia nos mostra que Deus ele manda Samuel ir e destruir. A Bíblia diz que Samuel ele pega a sua espada. Eu não vejo em outro momento Samuel usando dessa forma, mas nesta hora Deus diz
que este povo ele tinha que ser dissipado da terra. Porque Deus tinha prometido os seus filhos. E quando Deus promete, Ele cumpre. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos ver, igreja, esses amalequitas na guerra, na peleja. Não era qualquer pessoa, não, igreja. Aleluia. Porque muitos tinham olhado para o inimigo e diziam, coitado. Eu faço assim, eu faço assado. Aleluia. Aleluia. Que o sangue de Cristo nos cubra. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia nos diz que agora Arão e Hur, eles percebem que quando Moisés está com a sua mão levantada, a peleja é vencida. Mas quando Moisés baixa a mão, agora os filisteus, os amalequitas começam agora a vencer. Aí a Bíblia nos diz assim que agora Arão e Hur pegam uma pedra. Receba o mistério nessa noite. Eu preciso colocar em prática aquilo que Deus ele manda. Aleluia. Porque Deus dá estratégia para crente. Aleluia. Deus ainda dá estratégia a crente. Aleluia. Aí ele diz agora, vamos pegar uma pedra. Aí pega a pedra, coloca assim numa posição. Veja que Moisés está numa altura como ele veio tudo lá de baixo, lá de cima. Ele está numa visão, porque tem que ter visão. Aleluia. Tem que ter visão. Você está olhando para onde? Como é que você está vendo? Aleluia. Porque Moisés estava lá no cume do alteiro. Ele estava numa visão, posso dizer, privilegiada. Porque na altura que Moisés ficava, ele via como é que o povo estava lá embaixo. E ele conseguia identificar quem era o povo que estava ganhando e quem era o povo que estava perdendo. E Arão e Hur também tinha essa visão. Por quê? Porque estava do lado de Moisés. Que negócio estranho. Aleluia. Está do lado, tem que ter visão. Tem que ter visão. Não pode ter confusão. Não pode ter disse-me-disse. Não pode puxar um para o lado, puxar um para o lado. Tem que estar em acordo. Deus, porque a casa dividida ela não subsiste. Ah, se puxar um para o lado. Você vê quando naquele tempo passado eu não alcancei, mas a gente sabe, conhece a história. Quando se usava, não sei, pode ser que em algum lugar ainda se use carro de boi. Pode ser. Eu acredito que ainda usa. Aleluia. Está lá o arado. O arado que atrai. Os dois vão ver na frente, quando é dois é quatro. Mas eles vão andando pelo mesmo caminho, olha. Eles vão na mesma reta. Ele não pode. É tão tal que tem agora aquela trave que fica no pescoço dele, travando, para que nenhum puxe para um lado, nenhum puxe para o outro. Deus está dizendo nesta noite, ei, para a batalha ser vencida, tem que andar, olha, como ele quer. Olhando para frente. Tem que ter comunhão, tem que ter união, tem que dar as mãos para poder Deus fazer a obra. Ei, Deus ele é terrível, igreja. Deus é Deus que gosta da união, Ele gosta da organização, Ele gosta de tudo certinho, igreja. Aleluia. Veja que Arão e Hur estavam do lado de Moisés, mas Arão e Hur também tinha visão. Aleluia. Estava olhando, estava dizendo, olha, está percebendo, Arão? Aí Hur dizia assim, está percebendo, Arão? Aí Arão dizia, eu estou percebendo. Tu estás percebendo, Moisés, que quando tu está com a mão levantada, Israel prevalece. Mas também tu estás percebendo que quando tu baixa a mão, agora os amalequitas prevalecem. Ei, vamos agora tomar posição. É hora de tomar posição. Pode assim, coloca uma pedra. Senta-se, Moisés, aqui. Eu vou segurar do lado a Hur dizendo, eita, que negócio estreito. Eu vou segurar de um lado e tu, Arão, segura do outro. Que eu quero ver se nós três, no mesmo propósito, esta guerra não vai ser vencida. Deus grande. Aí a Bíblia nos diz que ele agora segura a mão de Moisés. Aleluia. E agora Israel começa a prevalecer. Israel começa a guerra. E a guerra está sendo ganha. Por quê? Porque está ali dois homens segurando a mão de Moisés. Porque eles tinham a mesma visão. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz assim, olha, glorificado seja Deus. E assim Josué desfez Amaleque a seu povo, a fim da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e relata ao ouvido de Josué. Nós vamos
Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 15, versículo 5, sem nada podeis fazer. Eita, eu tive uma ideia boa. Essa ideia é minha. É não, igreja. Essa ideia é de Deus. Glória a Deus. As dádivas vêm dele. Quem sou eu para ter ideia boa se Deus não me der? Aleluia. Essa ideia, Moisés, essa estratégia de você sentar na pedra e os meus servos segurar o teu braço. Olha, escreve aí para Josué ficar sabendo. Aleluia. Para quando Josué estiver na batalha, ele saber o negócio da igreja. Sem Deus, a batalha tinha sido ganha aqui. Tem que ter alguém de frente, igreja. Aleluia. O povo estava em união na espada. É a espada para lá, a espada para cá. Parece que eu estou vendo o tinido da espada. Mas tinha 3 homens. Aleluia. No cume do monte. Orando, com o braço para cima, levantado. Se ele não tivesse união, a peleja tinha sido perdida. Deus grande. Foi Deus que fez. A batalha foi vencida, mas foi Deus que fez, igreja. Então toda honra, toda glória seja dada a Ele. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí quando ele disse, olha, escreve Moisés. Aí, escreva aí essa peleja que aconteceu e o porquê de Josué lá embaixo. Porque quem sabe, né? Josué era homem de Deus, mas quem sabe? Podia dizer assim, tu visse? Foi minha peleja, é porque eu estava junto. Mas ele não sabia que tinha alguém lá no cume do monte, na vigilância. É tempo de vigiar, igreja. Não é tempo de baixar a guarda, não. E ficou escrito. E a Bíblia nos diz, se você for no livro de 1 Crônica, ainda tem uns 5 minutos. Eu vou falar porque dá tempo. Aí se você for no livro de 1 Crônica, você vai ver, tem aquilo que Deus falou. Porque Deus disse que ia exterminar os amalequitas da face da terra. Essa peleja aqui não foi a última, não. Ainda houve várias pelejas. Mas naquele dia, aquela batalha, Deus ele ganhou na frente, porque Deus ele nunca perde batalha. Mas a Bíblia nos diz no livro de 1 Crônica, glória a Deus, que diz assim, olha, 1 4, 41 e 43, que através de Simeão, o filho de Jacó, a tribo, Deus, ele venceu a peleja, exterminou. Olha para o Senhor e assim exterminou. Eu acho que é bom. Aleluia. Ele exterminou, você crê? Eu creio, Jesus. Você crê que aquele problema lá no ano 2022, Deus ele exterminou? Glória a Deus. É ano de vitória, igreja. Tem peleja, tem cajado, tem navalha, tem ripada, tem cajadada, tem prumo, tem. Aleluia. Tem nível, tem. Mas tem vitória. Glorificado seja Deus. Assim como Deus exterminou os amalequitas